Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos falar sobre o quanto as viagens são transformadoras, mas o mais importante é que a gente pode aplicar isso no dia a dia. E quem está aqui para contar como que a gente pode fazer isso é a Thaisa Passos. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Espero que possa ser tão rico para mim quanto para você. Muito obrigada, viu? Que gostoso, seja muito bem-vinda. É muito bom a gente ouvir pessoas que têm todo esse conhecimento, que viajam, que voltam e que voltam transformadas, né, Thaisa? Isso é imprescindível, né? Viagem é um sonho. Né? Todo mundo tem o sonho de fazer aquela viagem maravilhosa, né? Mas muitas vezes a gente não sabe aplicar isso no dia a dia. Só que antes da gente começar, Thaís, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, ela traz luxo, qualidade com design sofisticado, a Casinha de Cílios e a Aqua Quantum Terapia com a garrafa de elevação vibracional. E ainda, para quem clicar no link de parcerias lá no meu site www.claudiacardillo.com.br/parcerias, leva o meu e-book Comunique-se com Alma. Comunicação é tudo, né? Tudo, exatamente. Sem isso a gente não vai muito longe, né? Não, né? Tem aquele velho ditado que diz que quem não se comunica se trumbica, né? Exato. Imagina você viajando aí por diversos lugares com culturas diferentes, sem saber falar um idioma que seja o idioma inglês, né? Porque o idioma nativo muitas vezes é difícil a gente conseguir falar, né? Eu falo italiano também, quando viajo, muitas vezes o dialeto da região muda completamente aquilo que a gente aprendeu, né? Aquilo que a gente sabe falar. Mas, Thaisa, conta quem é você, como é que você chegou até aqui? Bom, eu sou Thaisa Sanches Passos, ou Thaisa Passos, ou só Thaisa. Eu sou uma mulher de 41 anos agora, uma mineira, nascida em Uberlândia, com muito orgulho. Acho que essas raízes me fizeram ter família, propósito e essa simplicidade de olhar o outro de uma forma o mais humana, porque o mineiro tem muito isso, né? A gente vê o humano muito próximo de nós. E sou apaixonada por marketing, comecei minha carreira em jornalismo, mas logo me apaixonei por marketing. Gosto de falar que eu faço marketing com propósito, porque eu acho que marketing não é venda e não é algo ruim, como as pessoas falam. É um momento de você proporcionar experiências e coisas boas, né, através de uma empresa para os clientes, prospects e tudo mais. E, além de tudo, sou uma apaixonada por viagem. Acho que cada viagem que eu faço, independente se é perto ou longe, ela foi construindo o meu caráter e quem eu sou hoje, com certeza. Que gostoso ver esse seu brilho nos olhos, esse jeito cheio de motivação que você fala, né? Porque vir do interior de Minas, né, para São Paulo é desafiador, né? Eu também sou do interior. Nossa, eu sou de Bauru, e é uma cidade grande, né, no oeste de São Paulo, mas a gente sabe o quanto é desafiador. Eu cheguei muito pequena, né, não cheguei adulta como você, cheguei muito pequena e me adaptei a viver aqui, né? Hoje viver no interior para mim é completamente diferente. Claro que a gente sempre tem sonho, né, de viver a aposentadoria no interior, no sítio, no mar, né? Tranquilo, vamos ver o que vai dar daqui para frente, né? Você estava me contando nos bastidores, Thaisa, que você ama viajar. E viajar é a realização de um sonho, né? Então, cada vez que a gente volta transformada, e eu acredito que seja sempre para melhor. Conta um pouquinho sobre qual é a motivação que você tem para viajar e como é que ela quebra a rotina de quem viaja e de quem volta. Olha, eu comecei a ter sonhos de viagem bem nova. Eu não sei se você vai se lembrar, mas antigamente tinha umas revistas de intercâmbio, né, que você ligava e eles mandavam para sua casa.
E eu adorava ver revistas de intercâmbio, porque aquilo me levava para uma outra cultura, né? A vida, ela é muito maior do que a gente acha que é, e eu acho que essa é a perspectiva do que mais me encanta para viajar, Cláudia. Eu amo minha rotina, eu sou uma boa virginiana que adora uma rotina, mas eu acho muito importante a gente se um pouco descolar dessa vida que a gente tem. E quando você vai para um país diferente, mesmo para uma cidade diferente, você sai de São Paulo e vai para Bahia, ou para, sei lá, Belém do Pará, você vê como a gente tem perspectivas diferentes, né? E acho que isso é muito enriquecedor para mim. Esse foi, assim, meu motivador sempre continua sendo, né? Porque você sabe, né? Viajar cansa, você sai da sua rotina, né? Mas o conhecimento e a bagagem que você traz é tão grande e ela é tão bonita, né? Se você, obviamente, estiver sempre aberto, né? Para olhar a cultura, as pessoas dessa forma mais genuína, né? Sem grandes expectativas. Eu falo, toda viagem que eu faço, eu ponho minhas expectativas no meu bolsinho e deixo elas quietinhas lá para deixar o universo me surpreender um pouquinho também. Eu acho que o que as pessoas hoje em dia eu tenho visto muito, o que mais acontece são os estresses de aeroportos, né? Nossa. Porque as pessoas perdem mala, chegam atrasados, e talvez seja até uma falta de experiência que as pessoas têm para viajar, né? Você considera que as viagens elas sejam um autoconhecimento e que quando a gente retorna a gente volta diferente? Com certeza, cada uma delas. Só que eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto, né? Tem que estar com a mentalidade aberta, porque quando a gente vai descobrir uma nova cultura, de novo, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, eu acho que o julgamento é algo que tem que existir quase nulo, assim. Porque você está falando de uma pessoa que cresceu com uma língua diferente, ou num lugar diferente, com um clima diferente. Então, eu acho que se você olha o outro dessa forma, desse formato de entender que existe algo que pode te acrescentar ali, de um espelho, na verdade, né? Que você possa se olhar de uma forma diferente perante aquela perspectiva, acho que isso muda muito, né? A tua forma de ver, esse autoconhecimento, se talvez tirar um pouquinho dessa. A gente tem essa mania, né, Cláudio, de querer se ver sempre de uma forma, né? E eu acho que quando você viaja, você se desafia, você se olha de um outro lugar. E se coloca também num outro lugar, se compara com outras pessoas, e eu vejo isso como, para mim, é a melhor forma de autoconhecimento, junto com a minha terapeuta, na verdade. E tem uma questão, né? Quando a gente sai de São Paulo, que é uma cidade dinâmica, em que tudo aqui é muito rápido, a gente tem que prestar muito atenção no timing que essas pessoas que vivem nesses outros lugares elas têm, né, no seu dia a dia. A gente não pode querer que tudo seja igual a São Paulo, senão a gente fica na cidade que a gente mora. Né? Então tem que ter esse coração aberto, como você trouxe. Gostei muito dessa frase que você usou, porque ela é muito profunda. Né? Quando a gente sai de casa achando que a gente vai encontrar o mesmo colchão, o mesmo travesseiro, o mesmo chuveiro da gente, sempre tem comparação. Então a gente tem que estar sempre muito aberto, né? Qual foi a viagem mais marcante da sua vida, Thaisa? Eu tenho a mais marcante, eu acho que foi a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, que era um sonho de criança mesmo, assim. Eu recortava fotos de Londres, colava no meu diário, era uma coisa muito de conexão, assim, com a Inglaterra. Essa foi a mais marcante porque foi assim, nossa, eu consigo. Essa foi o turning point, sabe? Quando você fala assim, não, eu consigo. Daqui para frente é só eu querer que eu consigo. E eu posso citar uma outra também, que também era um sonho de muito nova, foi a Índia. Só que, como eu falei, são coisas diferentes, né? Acho que foi o primeiro país da Ásia que eu visitei. E a Índia era aquela coisa de você ver na televisão e você entender que aquilo era tudo muito distante, né? E essas duas eu acho que foram as mais marcantes, né? A Inglaterra por ser a primeira, assim, por ser realização de um sonho, de dar essa potência mesmo, assim, esse gás de, nossa, eu consigo, vou fazer mais. Depois disso também me mudei para lá porque realmente era meu sonho. E a Índia por isso, pela espiritualidade, pela diferença, como você falou, não dá para a gente sair da nossa vida querendo que a gente ache a mesma coisa. E a Índia é um país muito desafiador, quando você tem, né, enfim, uma cultura brasileira, ela é muito diferente. E foi muito marcante porque é isso, existe vida, né, diferente e as pessoas são felizes
mesmo na perspectiva delas diferente. Acho que isso é muito enriquecedor. Sabe que, ouvindo a sua fala, me lembrou um livro que eu li há muitos anos atrás, esse trecho é muito conhecido, né, que é uma história de Platão, que é o mito da caverna, né, que ele queria, quando ele voltou, que as pessoas mudassem, mas era ele quem estava diferente, né. Trazendo para o universo corporativo, como é que você consegue, quando você vai e vê todas essas culturas diferentes, como é que nas suas campanhas e projetos de marketing você costuma trazer essas referências desses países que você visita e como é que essas referências influenciam seus projetos? Primeiro porque eu trabalho com marketing e eu acho que marketing é conhecimento do ser humano. Muita gente acha que é conhecimento do produto, né? Você pegar os atributos do produto e aplicar para marketing. Eu acho que é o contrário, é você enxergar como aquele produto pode sanar alguma necessidade do cliente. E cada vez que você viaja, você entende um pouco, se você estiver aberto de novo, você entende um pouquinho mais de ser humano. E você entende as perspectivas, você entende a forma do comportamento do consumidor. E viagem tem uma coisa muito legal para mim, Cláudia, que é a criatividade. De novo, abrir a mente e olhar aquilo com formas diferentes, sem julgamento, né? Não, porque, de novo, a gente é muito setado a olhar o marketing, por exemplo, do país, que é um dos inventores do marketing, que é os Estados Unidos. Só que, além dos Estados Unidos, tem muita gente fazendo muita coisa boa. E viagem é isso, é você olhar aquilo de forma criativa, não só o marketing, mas olhar uma manifestação artística, uma loja, um vendedor, uma forma de comportamento, um supermercado até, isso tudo vai guiando a gente para coisas inovadoras, porque, Cláudia, tem gente inteligente demais nesse mundo, muita gente inteligente, então você começa a olhar isso, cara, que legal, olha como a gente fez isso. Por exemplo, eu fui para a Tailândia, vou contar um caso rápido, eu não tinha a menor ideia que o Red Bull tinha sido inventado na Tailândia, e aí quando eu comecei a ver, né, as latinhas no supermercado, no famoso 7-Eleven deles, eu falei, nossa, mas parece o Red Bull. E aí, quando eu fui, né, olhar a internet, é isso. Então, se você começa a olhar, nossa, gente, realmente, o mundo é muito maior do que é. E a criatividade, ela tá em todos os lugares, né? Eu acho que a criatividade, ela vem do repertório. E o repertório, ele se constrói muito através de viagens, muito. Porque é isso, é um olhar sobre o novo, um olhar sobre aquilo que é diferente. E acho que aquilo ali vai trazendo e você vai conseguindo aplicar aquilo na sua própria realidade mesmo, né? Então, a viagem, para mim, é isso, é construção de repertório, é abrir a mente, é ver o ser humano diferente, e tudo isso você vai incorporando nesse meio aí corporativo, não só no marketing, né? Mas acho que qualquer função que você exerça numa empresa, você sempre consegue tirar alguma coisa da viagem em si. É gostoso isso, né? Tem várias coisas que eu quero pontuar aí que você trouxe. A primeira delas é que eu assisti o pai do marketing, assisti uma palestra dele no HSM e no fórum do HSM, e eu até esperava um pouco mais dele, porque eu estudei na faculdade, li aquela bíblia inteira do marketing, né? E quando eu vi que a palestra dele era exatamente igual ao livro, eu falei, meu Deus, eu esperava mais, mas é ele o criador, né? Foi ele quem organizou toda a questão do que é marketing para a gente hoje, né? O marketing moderno, né? E tem uma outra coisa que eu quero comentar, é que os produtos, eles são adaptados às regiões, né? Engana-se quem pensa que o mesmo produto que a gente consome aqui tem o mesmo sabor, a mesma embalagem, o mesmo preço. Na verdade, não, né? Ele é completamente diferente porque ele é adaptado a cada região. E vindo da Tailândia, né, eles têm um sabor até, a comida tailandesa, ela tem muita pimenta, né, eles gostam de tudo muito forte, muito mais temperado, mais apimentado, né, então é muito legal isso, é muito gostoso, né, quando você pode perceber que o mundo é o que você falou, ele é muito maior do que a gente imagina, né, ele não é só aquela visão que a gente tem do nosso umbigo, né, é gostoso isso, né. Você mencionou aí a criatividade, qual que é a cidade ou o país que você acha que é mais criativo, na sua opinião? Olha, de todos que eu fui, né, não conheço o mundo inteiro, mas de criatividade, eu diria que eu fiquei muito surpresa com Copenhague.
A Dinamarca, ela é muito criativa, e eu acho que a Holanda também, Amsterdã, são duas cidades que me marcaram bastante pela criatividade, né? Porque são cidades europeias que conseguiram se reinventar, né, nessa cultura europeia, trazer muita modernidade, arquitetura, arte, e não posso deixar de citar Londres também, e Nova York, que são duas cidades que têm de tudo, né? Então, a criatividade de Londres e Nova York é uma criatividade por variedade, né? E a Dinamarca e Amsterdã, que são cidades, Dinamarca e, na verdade, Copenhague, Amsterdã, são cidades muito arquitetônicas, com uma cultura muito focada na arte. Então, assim, eu acho que a Dinamarca, Copenhague, para mim, seria o mais, assim. E depois eu diria que é Amsterdã e Londres, e junto ali com Nova York. São 4. E você fala isso baseada na arte de rua, nas intervenções que eles colocam nas ruas, nos museus? Exatamente, na forma com que as pessoas se expressam, na criatividade de cada lugar que você vai, né? Você pegar, por exemplo, um ambiente ali antigo, europeu, secular, e transformar aquilo em algo moderno, e conseguir essa junção nas embalagens que você vê no supermercado, na forma de abrir um produto, de manipular, né? E a forma de falar, a forma de fazer marketing. É bem, bem único, assim. Essas duas cidades que eu citei, por fim, né, Londres e Nova York, eu acho que são mais conhecidas, né, porque realmente são cidades, são metrópoles, com um pouco de cultura de tudo ali, e realmente são cenários artísticos muito grandes, né. Eu quis trazer essas outras duas, porque acho que quando a gente pensa, né, criatividade, né, enfim, não fui ainda para o Japão, mas acredito que Tóquio também deva ter essa pegada, mas eu acho que a Dinamarca e Amsterdã, elas preservam, mas conseguem se modernizar. Eu acho que a criatividade, ela é isso, ela é muito básica, e as pessoas acham que ser criativo é uma coisa muito grande, né? Eu não consigo ser criativo. Para mim, criatividade é você pegar o mesmo e transformar aquilo em algo muito mais interessante, e que tem um apelo para os seus olhos, para os seus desejos ali. E eu vejo muito essas duas cidades, na limpeza delas, dessa coisa mais europeia, mais nórdica ali, né? Elas têm ainda essa parte criativa que eu fiquei bem encantada, viu? E é muito legal isso, né? Porque são cidades muito antigas, né? De civilizações, são berços de civilizações muito antigas, que conseguiram se reinventar e não pararam no tempo. Né? Porque se fosse parada no tempo, não tem atributo para a gente chega lá, visita, né, fala, ai, poxa vida, já vi tudo isso em filme, é do mesmo jeito, é igualzinho, mas não, né, a questão do se reinventar é que tem essa grande diferença, né. Eu assisti um documentário outro dia sobre a China, e eles têm uma região de muitas montanhas, né, tem muitas cidades que são o platô deles já é alto, né? Então tudo deles é com montanha. E aí eu vi que o transporte ele é completamente diferente, porque tem casas e prédios feitos nas montanhas e o metrô passa por dentro. Nossa, que dessas casas, dessas construções, e tem várias cidades lá que são diferentes do que a gente imagina, que são do tamanho de Santos, mas que trazem toda essa inovação, né? Ao viajar, a gente percebe o que é criatividade e o que é inovação. Quais são as cidades que você acredita que respirem mais inovação em marketing? Olha, vou ser um pouco repetitiva com Londres e Nova York de novo, tá? Eu acho que, e São Paulo, acho que eu incluiria a nossa cidade um pouquinho aqui. Aqui é muito parecido com Londres e Nova York, devido às proporções, uma ser latina, outra americana e uma europeia. Acho que em termos de marketing, o brasileiro é muito bom em inovação, por isso que eu quis trazer um pouquinho, só eu sei que a gente está falando de viagem, mas quando eu vejo termos de inovação, né, lugares, formas de abordar esse consumidor, marketing de guerrilha, o brasileiro é muito bom para fazer isso, e se compara muito com Nova York também, que é um dos berços, né, do marketing, e Nova York ele sempre tem essa pegada de querer ser
diferente. Acho que a inovação, além da criatividade também de Nova York, é muito grande, e Londres é ali o polo europeu, né? Para mim é realmente a metrópole ali da Europa, e eles são muito diferentes também nesse sentido de inovação, de não somente em marketing, mas em qualidade de vida mesmo, né? São países que trazem muito isso para o dia a dia deles, e eu acho que isso espelha o marketing também, né? Que o marketing ele é muito focado na cultura, então a nossa cultura, conforme a cultura vai mudando, o marketing também vai se adaptando. Então eu te diria que essas 3 cidades aí para mim foram as mais inovadoras, porque tem muita gente que pode achar, por exemplo, Dubai é muito inovador, mas Dubai é inovador dentro daquilo que é um pouquinho da cópia do que ele foi pegando das outras cidades, né? Então eu diria que essas 3, eu acho São Paulo uma cidade muito inovadora. Tem coisas muito legais aqui, muito bacanas mesmo. É gostoso ouvir você falar, porque você fala com paixão, né? Com um brilho nos olhos e lembrando do que você viveu lá, né? As culturas, elas são muito diferentes e muita gente pensa que só existe um marketing. Na verdade, o marketing ele é igual a um corpo, né? A gente tem os dedos, a mão, o tornozelo, o pescoço. Eu falo isso porque a Sociedade Brasileira de Ortopedia, ela desmembrou todo o corpo e existem especialistas naquela área, né? Hoje a gente fala muito de marketing viral, né? Você acredita que as outras culturas, elas se impactem da mesma forma com o marketing viral para poder enxergar o consumidor de forma diferente? Olha, eu acho que depende da abertura que as pessoas têm, a forma com que elas se relacionam com o marketing. Existem alguns países que são bem mais desconfiados de marketing. Portugal é um desses países, eles têm uma cultura muito diferente em relação a isso. A Tailândia também, você vê que não há grandes investimentos. Acho que tem vários outros países aí que são bem mais... Croácia também, que eu fui, eu achei que são bem mais tranquilos. Assim, a América Latina tem vários. Então, eu diria que o marketing viral, ele pode funcionar, mas ele depende do produto e depende do que você está querendo vender. Porque tem isso também, né, Cláudio? Como você falou, o marketing ele é muito diferente para cada produto, para cada empresa, né? Como que você faz um marketing viral, por exemplo? Uma coisa é você fazer um marketing de um batom, outra coisa é você fazer um marketing de um implante ortopédico. Marketing, você tem que fazer marketing, mas as pessoas não pensam que tem essa especificidade, né? Você vai fazer um viral de um implante ortopédico que é usado para uma certa, né, cirurgia ali. E esse marketing tem que existir, porque marketing é o ato de vender. Então você aumenta e melhora, potencializa esse ato de vender. Então, para mim, o viral ele funciona, depende do produto. Eu acho que muito mais do que da cultura, ele depende do produto. Porque tem muita estratégia legal de viral por aí, online e offline também, que as pessoas esqueceram um pouquinho que tem o offline, né? Mas existe ainda muito marketing viral bacana. Depender, obviamente, do produto e do público, de o que você quer vender, né? E é realmente como você falou, a gente tem que pensar global, mas agir localmente, né? Então, isso é por isso que é tão importante a gente estar muito sintonizado na questão cultural, o ser humano, né? No fim das contas é isso, para quem estamos falando, o que estamos falando, essa mensagem ela tem que ser vista através do olhar do receptor, né, e não do emissor sempre. É exatamente isso, né, porque o implante, como você trouxe, ele tem um público muito mais fechado, que é o público dos médicos, dos cirurgiões, né, já os outros produtos não, eles são abertos para o público em geral, então a questão do batom, né, principalmente o público feminino, mas a gente tem crianças que compram batom, homens que usam batom, então é um universo muito diferente, né? Quando a gente fala em pesquisa, eu acredito que quando você viaja, os seus olhos eles fiquem aí atentos a tudo. O que mais te chama atenção? É o outdoor, é a revista, é a televisão? Como é que você faz essa pesquisa em campo quando você viaja? Supermercado. Você acredita? Que legal, adoro. Supermercado, eu adoro. Supermercado é sempre, qualquer lugar do mundo que eu vou, eu tenho que entrar no mercado. O mercado diz muito sobre o consumidor.
Ele fala muito, porque ali você consegue ver se tem muita cor, se tem pouca cor, se tem muita variedade, se tem pouca variedade, como que o atendente, se tem alguém para te atender ou se tudo é muito robotizado. Eu acho que isso fala muito sobre o consumidor. O mercado é realmente algo que é impressionante, porque, olha, e não é de rede, tá? Como você muito bem falou, é muito adaptável, porque se você vai, por exemplo, Carrefour aqui no Brasil é de um jeito, o Carrefour na França é de outro jeito, o Carrefour em Marrocos, que eu fui também, é de outra forma. Então, é tudo muito interessante, porque tudo é muito da cultura, né? Hoje em dia é muito comum aqui no Brasil você ir no caixa e ser um caixa eletrônico, né? Que é aquele que você coloca e passa, né? Tá muito comum isso. Mas há muitos anos atrás, né? Você já poderia ver, por exemplo, isso funcionando nos Estados Unidos, funcionando em partes da Europa, na Ásia, no Japão, Coreia, já tinha isso há algum tempo, né? E aí é isso, você vê inovação nesses pontos. Uma pessoa está desenvolvendo a tecnologia, as outras vão seguindo. Eu acho que o mercado, para mim, é um dos lugares mais legais para ir marketing. E, obviamente, shopping, né? É que o shopping também ele é diferente em cada país. Aqui no Brasil, a gente tem uma construção de shopping que é muito diferente, por exemplo, da Ásia, da Europa. Tem muitas cidades da Europa que não tem um shopping mall, que a gente chama aqui, né? Aquele conglomerado de lojas, são lojas de rua, né? Tem bastante na Europa, inclusive, shoppings que eles chamam, só que são shoppings de rua. Mas te diria que o mercado primeiro, depois shopping. Eu sempre vou pesquisar coisas, inovações lá. E tem um lugar que eu quero complementar, que para mim também, eu gosto muito de entrar, porque eu vou lá, eu anoto as marcas, eu olho os rótulos, eu sei quem é que está produzindo, que são as farmácias. Principalmente sim. As farmácias grandes, né, que trazem os produtos da área de cosmetologia, estética, e eu sou super interessada em relação a isso, né, e tenho a minha agência de comunicação já há 20 anos, e uma das coisas que me chama muita atenção é quem é que está fazendo. A primeira coisa que eu quero ver sempre no rótulo, quem que faz esse produto, porque aí eu associo os produtos, né? Muito gostoso isso, né? E o que mais te chama a atenção? O que mais que você observa nas marcas locais, nos supermercados, nos malls, para poder se inspirar aqui para trazer essa tendência para o Brasil? Olha, eu acho que a forma de comunicação visual, branding, eu fiz mestrado em branding, eu gosto muito dessa área, inclusive meu mestrado era do branding relacionado ao made in, que é o que você falou, né, o país de origem, né, do produto. Então isso é uma coisa que me chama bastante atenção, a forma de comunicação, tanto visual quanto, né, porque muitas vezes a gente não entende, né, eu não falo, por exemplo, sei lá, hindu, né? Então eu não consigo pegar um produto da Índia e ler esse produto, mas você consegue entender a forma com que eles usam os elementos, né? Visualmente, o que é um premium aqui para o Brasil, o que é um premium para a Europa, o que é um premium para os Emirados Árabes, é tudo muito diferente. Então eu te diria que me chama muita atenção isso. E disposição de produtos também, a forma com que eles colocam, o que está um pouco mais para cima numa gôndola, o que está para baixo. Isso me chama muita atenção também. E eu queria só complementar, porque muitas das ideias que hoje, por exemplo, eu faço bastante feira, né, nacional e internacional, e a maioria dos estandes que a gente constrói são muito baseados em lugares, museus, obras de arte, né, que eu acho que também isso agrega, né, então é um pouquinho de tudo, né, por isso que eu falei, é um pouquinho de você ver, obviamente, aquilo que é mais mainstream, que são os supermercados, como você bem citou, as farmácias, os shoppings, mas também lugares que às vezes são diferentes. Museus, por exemplo, são lugares excelentes para você entender um pouquinho de visual, ter alguma ideia de arquitetura. Eu gosto muito também de me basear nessa parte, assim. Exige um pouco mais de conexão, né, entre uma obra de arte e o marketing, mas ainda assim eu acho que dá para você trazer elementos muito positivos, né, a arte para mim ela é a base do marketing, porque o marketing é uma forma de você fazer da venda uma arte, de você fazer um produto, uma arte, algo desejável ali, né, que antigamente era basicamente isso, né, é o que eles faziam, pegavam obras de arte e faziam isso em formatos desejáveis até para as pessoas terem mais esse anseio do consumo também da arte, né? E na sua opinião, quais são as melhores experiências de um cliente que você já viu fora do Brasil?
Você trouxe a questão do premium, né? Eu percebo muito, Thaís, aqui fora do Brasil, as embalagens com os produtos premium, elas têm uma qualidade, um luxo, uma beleza muito maior do que aqui. Com certeza. Como é que você vê essas experiências? Você perguntou qual que é o Quais primeiro? As melhores experiências que os clientes que você já viu fora do Brasil? Sim. Para mim, eu poderia ir pelo caminho de falar do premium, mas para mim, qualquer lugar que eu sou bem tratada e que a pessoa me enxerga como um ser humano, essas são as melhores experiências. Eu já tive em restaurantes, eu sou vegetariana, eu já tive restaurantes muito chiques ou restaurantes muito básicos que a pessoa falava, você não come, então pera que eu vou fazer alguma coisa para você. Então isso me chama muita atenção, sabe? Alguém ser cuidadoso com o ser humano, com o seu cliente, essas são as melhores experiências. E de novo, eu já vivi isso em mercado de rua e já vivi isso dentro de lojas chiquérrimas em Dubai, por exemplo. Então, para mim, a melhor experiência que a gente pode proporcionar para um ser humano é tratar ele como um ser humano, né? Tratar ele como uma pessoa e como você gostaria de ser tratado, né? A minha mãe sempre falava isso para mim quando eu era pequena, você tem que ver como que você tem que tratar os outros como você quer ser tratado, né? Eu acho que isso é muito a base de uma boa experiência de marketing. E os mercados que são muito focados em mercado de luxo, eles basicamente é isso, eles escutam, tratam muito bem, são extremamente educados, servem. Essa palavra servir virou uma coisa muito complicada na nossa sociedade, né? Porque quando você pensa em serventia, parece que você está se colocando como um serviço, um produto, alguma coisa que tem que ser. E na verdade não é. O ato de servir é um ato muito bonito, né? É o ato de você mostrar que você está tentando agradar, que você está tentando incluir, que você está tentando colocar essa pessoa num patamar de, olha, estou aqui também fazendo isso com muito carinho. E o servir do mercado de luxo é muito importante. Eu trabalhei no mercado de luxo já e é isso. Você tem que se mostrar aberto, você tem que mostrar que você está ali para servir esse cliente, não de uma forma ruim, como muita gente entende que mas de uma forma de dar atenção. Então eu te diria que é isso, assim, eu acho que essa questão é muito importante dentro do marketing, das vendas, de negócios em geral. Eu acho que quanto melhor você trata o seu cliente, mais fácil é de fidelizá-lo, né, de manter ele ali contigo. É exatamente isso, porque nós somos muito mais do que um cliente que busca uma embalagem maravilhosa, né? Nós buscamos, como seres humanos, conexões com outros seres humanos, né? Porque a partir daí, se a gente está feliz por ter sido bem tratado, respeitado e valorizado, a gente passa a olhar os ambientes e os lugares de uma forma diferente, né? Chegou no aeroporto e a gente já é recebido diferente, tudo muda. Né, porque a gente já põe o pé no lugar com outro olhar, né? Tudo, até a paisagem, né? O aeroporto é longe pra caramba, a gente leva 2 horas até chegar no resort, mas tudo é fantástico, tudo é divino e maravilhoso, né? E isso é muito gostoso. Você pode até ter uma embalagem que vai chamar a atenção ou uma loja muito bonita. Se você entrar e for maltratado, não fica. Então, é por isso que eu falo, é muito além do produto mesmo, é a experiência que conta, isso é muito importante. Exatamente isso, porque a experiência ela marca e o cliente volta, ele fideliza, né? A família fica feliz quando você viaja e está todo mundo sendo valorizado, né? Eu acredito que isso seja o melhor de tudo, essa conexão ela gera valor, né? E é um valor que é impagável. Né, porque você gastou pela viagem, você não vai nem lembrar na hora que cai o cartão, né? Ai, que delícia, que lugar maravilhoso, eu quero voltar lá, né? Fala um pouquinho pra gente, quais são os lugares que você visitou? Porque agora a gente está falando muito de viagem, você já contou pra gente que conhece diversos países, mas dá um overview aí de que lugares são esses? Eu já viajei para 37, eu acho, países. Acho que eu vou, daqui um pouquinho, eu vou para Mônaco, então vai ser. Mônaco é um país, então vai ser o 38º, eu acho. Que delícia! Eu já viajei bastante, um pouquinho, muito a trabalho, muito por férias. Eu conheço boa parte da Europa, América Latina também. A África, eu tô precisando melhorar um pouquinho, que eu conheço só o Marrocos ali.
E Emirados Árabes e Ásia, eu fui para a Índia e para a Tailândia ainda, que a Ásia agora virou minha paixão. Depois que eu fui para lá, você parece que descobre um novo mundo, assim, e aí como eu sou muito curiosa, eu falei, não, agora a gente tem que desbravar. E todo mundo acha que a Ásia é tudo igual, e não é, assim, são muito diferentes. A Tailândia não tem nada a ver com a Índia, é impressionante. Exceto a felicidade das pessoas e a simpatia, fora isso, não tem nada de muito diferente. Então, já andei um pouquinho, ainda é pouco, eu tenho amigas minhas que já fizeram 70, 80 países, mas eu acho que com o tempinho a gente vai aumentando aí. O mais importante, eu acho que é se manter aberto aí para essas novas experiências, né? E toda experiência, ela traz uma transformação, né? De todas as viagens que você fez, qual delas você acredita que tenha tocado o seu coração, que tenha te modificado? A Índia, com certeza. Eu fui para a Índia logo depois da pandemia. Na verdade, quando a pandemia veio, eu estava com passagem comprada que eu ia para a Índia. Então, eu fiquei a pandemia inteira esperando ali ansiosamente. Eu fui com um grupo de mulheres e foi muito legal. Essa pessoa, ela promove, essa mulher maravilhosa, que é a Gil, ela promove experiências para mulheres. E ela fez uma Índia muito diferente, assim, uma Índia muito espiritualizada. A gente fez o Triângulo de Ouro, né, que eles falam, e eu me conectei muito com a Índia. Eu sei que a maioria das pessoas vai falar, nossa, mas um país sujo, né, um país pobre, mas é incrível, Cláudia, como eles são felizes, como eles são, eles recebem bem as pessoas. É claro que tem, né, enfim, a gente é brasileiro, né, a gente já sabe que tem a periculosidade, ela existe também, mas a alegria, o sorriso, a simplicidade. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava no Taj Mahal e eu quis colocar a vestimenta indiana, né, o sari. E aí, quando eu coloquei o sari, eu coloquei do meu jeito, né? Aqui do lado você coloca um pinho, uma coisa assim. E tem as dobras certas, né? Então, elas têm... foi lindo, porque ela me parou no meio do Taj Mahal, eu tava tirando foto e ela falava o inglês mais rústico, assim, né? E aí ela me parou quadrado, e ela me arrumou. Né? Veja, uma menina simples do Taj Mahal, e aí as dobras vão saindo. Eu cheguei no hotel, eu tava no Hilton. Foi o único hotel legal que eu fiquei lá na Índia, que os outros foram todos mais roots mesmo. E aí comecei a conversar com uma mulher, e ela era embaixadora da Índia num outro país, ela estava lá, e ela falou, posso arrumar o seu sari? Então você vê, não é por questão social lá, porque todos eles são muito simpáticos. E eu achei aquilo me tocou, porque eu falei, nossa, gente, você vê uma menina mais simples no Taj Mahal e a outra, uma embaixadora arrumando o meu sari, assim. Porque eles têm muito orgulho dessa cultura, de mostrar, então eles se sentem bem abertos, né? A Índia é um país muito rechaçado, né? A gente sabe disso, as pessoas têm muito preconceito contra a Índia, e hoje é uma das potências. Para mim, esse preconceito ele é completamente desnecessário. Então, convido as pessoas a terem esse olhar mais bondoso, e foi uma viagem espiritual, uma viagem de conhecimento, uma viagem de olhar para o ser humano, ainda mais depois da pandemia, assim, falar, olha, tem gente que ainda quer essa conexão, né? E foi isso que eu senti com a Índia, uma conexão muito grande. Que gostoso ouvir você falar isso. A Índia, ela cresce muito em tecnologia, na área estética e cosmetológica, né? Que ela faz os corantes, aí ela está entrando em vários mercados, né? E eu já trabalhei com vários indianos, né? Já comi a comida deles, porque eles fazem essa questão, né, de compartilhar com a gente tudo o que eles comem, né? Exato. E eles são muito de fazer mesmo essa conexão com a gente, né? Eles querem viver aqui no Brasil como eles vivem lá, eles mostram a família, trazem presentes, né? É muito gostoso. O povo indiano, ele tem muito isso, eles são muito receptivos, né? É uma viagem sensacional. Uma coisinha que eu achei muito bonito lá é o respeito que eles têm pelos mais velhos. Isso é uma coisa muito da gente que é de interior, né? A gente tem muito essa coisa de respeitar bem essa avó, né? Lá em Minas a gente até fala isso hoje em dia ainda. E eu achei muito bonito isso, o quão eles colocam a cabeça, eles apoiam no pé, assim, para poder demonstrar respeito pelas pessoas mais velhas, eles escutam. É claro que tudo tem seu lado ruim, né? E bom.
nada na vida é 100%, né, Cláudia? Mas eu achei muito bonito isso, porque a ancestralidade, ela tem que existir ali naquele momento para as pessoas entenderem. E acho que isso vai muito da cultura mesmo ali indiana, e é como você falou, eles são muito famílias. É uma outra perspectiva, né, Cláudia? Você não vai lá para, sei lá, comprar Apple e tudo mais, né? Porque a tecnologia deles é muito voltada para desenvolvimento mesmo, né? Mas você vai lá e você consegue criar conexões maravilhosas, porque é um povo... Eu gostei muito da Índia, muito mesmo. Me mudou, me transformou. Só o fato da mulher ter esse cuidado, né, de querer vestir uma estrangeira com essa atenção, né, de olhar para você. Elas estavam na rua, elas podiam ter passado batido. A que estava no hotel, que é a embaixadora, ela podia ter se virado para o outro lado, mas elas olharam, elas deram atenção, né? Isso é muito especial, né? Isso é muito bonito, eu acho. Né? Hoje você já consegue olhar para o mundo de uma maneira global e destacar as diferenças. Alguma vez você já adaptou essas estratégias globais de marketing após vivenciar uma experiência em outro país? Olha, inclusive vou citar a Índia de novo, porque depois que eu fui para lá de férias, eu fui coincidentemente para trabalhar nesse ano. Foi esse ano. E foi uma experiência maravilhosa, porque como eu já tinha esse conhecimento ali da Índia, eles são... Gente, fazer um evento na Índia é completamente diferente do que fazer um evento aqui. Um jantar que a gente organiza, é uma premiação nas faculdades, é tudo muito diferente. E eu acho que eu faço isso o tempo inteiro, porque hoje eu estou diretora global, né, de uma empresa, da SIM, que trabalha com parte de implantes, só que dessa vez odontológicos e tudo mais. E você fala, é um implante, é um scanner, mas até para oferecer você tem que ter essa adaptabilidade em termos de cultura, porque você tem desde o produto como a forma que você oferece, né? Tem muita gente que, por exemplo, o americano gosta de materiais mais compactos, muito vídeo, muita imagem, aquela coisa mais rápida, né? Que é muito típico do americano. Já na Europa, você tem que fazer, óbvio, não todos os lugares da Europa, a gente também adapta para países da Europa, tá? Porque isso é bacana a gente falar, a Europa não é um país, a Europa é um continente. Então, cada país ali a gente adapta. Mas, por exemplo, Portugal, a forma de eu fazer um evento nos Estados Unidos, ainda assim é diferente para Portugal. Portugal exige um pouco mais de você colocar um pouquinho mais de, como que eu posso falar, daquela coisa mais europeia, mais tradicional, digamos assim, né? Então, todos eles vão mudando ali. Então, eu acho que eu faço isso o tempo inteiro e acredito que até a forma de lidar, de você vender, de dar, por exemplo, um treinamento de vendas ali, ele é muito diferente, né? Além da questão de Portugal ser um país e um povo muito exigente em relação a nós brasileiros quando fazemos alguma coisa lá, né? Eles são muito exigentes e a gente precisa prestar atenção nisso, porque o olhar deles é o olhar europeu. Né? Quando eles vêm para o Brasil, já existe uma adaptabilidade, né, que a gente precisa, tanto nós nos adaptarmos a eles, quanto eles a nós, né? Mas quando a gente vai fazer um evento fora, a gente precisa ter essa questão, né? Você estava falando que o marketing para o americano é tudo muito rápido, é tudo muito visual, né? E como é que é para o brasileiro, para o povo brasileiro? Qual é a diferença entre vender o implante para um americano e para um brasileiro? Olha, o brasileiro, ele é muito influenciado pelos Estados Unidos em termos de marketing. Isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, a gente gosta muito dessa atenção também, só que o brasileiro, ele gosta um pouco mais de profundidade nos relacionamentos. Então, o brasileiro, ele gosta dessa coisa de... A gente tem até um programa muito bacana que a gente criou, que chama Café Sim. Esse Café Sim é um momento, Cláudio, da gente sentar com o dentista, porque nós vendemos diretamente para o dentista, para conversar. O americano, se você chega lá e fala para ele, vamos tomar um café, ele fala, claro, vamos lá. O americano não almoça no meio do expediente dele, ele não senta para almoçar. Muitos países da Europa, a Inglaterra, por exemplo, quando eu morei lá, você comia um sanduíche andando na rua. E o brasileiro não, ele gosta de sentar, ele gosta dessa profundidade nos relacionamentos. Então, eu te diria que, em termos visuais, o brasileiro até gosta dessa questão mais americana, mas essa... seriedade, esse profissionalismo, ele é um pouquinho quebrado aqui no Brasil, viu? As pessoas aqui, porque assim,
principalmente no resto do Brasil. No São Paulo, talvez a gente tenha um pouquinho mais essa questão da sobriedade, da seriedade, mas fora daqui, se você não senta, não conversa, não se apresenta, não cria essa conexão, o brasileiro realmente precisa, o latino, tá? Precisa muito disso, mas o brasileiro, ele gosta dessa conexão, desse conversar, desse bater esse papo, mesmo que ele não queira naquele momento, ele precisa entender que você está aberto para oferecer mais do que o produto, uma conexão com ele ali de negócios. Essa é uma grande diferença entre os dois. Exatamente isso. Eu já viajei o Brasil fazendo feiras e eventos e é completamente diferente a gente chegar numa cidade do interior, da gente chegar em Porto Alegre, em Fortaleza, né? O público local, tanto o público que visita a feira, quanto o público de fornecedores que a gente contrata, né, para poder montar o nosso stand, né? O jeito que a gente fala com ele, o jeito que a gente se comunica e principalmente o relógio deles, né? Que é completamente diferente da gente. O nosso relógio ele gira muito rápido, o deles não, né? Deixa aí, depois do almoço, depois da siesta a gente vai fazer, né? Fica tranquila que vai ficar pronto, né? Mas a gente está acostumado a viver nessa loucura, né? E além da questão que você trouxe aí da diferença do consumidor, né, do público para quem você vende, tem alguma outra questão que você identificou ou alguma prática que você adotou de um país? Um exemplo, a meditação. Você viajou lugares em que se medita muito, né? Você trouxe algum hábito para você que você aplica no seu dia a dia? Virar vegetariana foi um hábito que eu aprendi lá na Inglaterra. Eu sempre tinha tentado e quando eu morei lá eu percebi que dava para comer bem sem realmente comer carne. Não estou pregando a palavra do vegetarianismo aqui, mas é um hábito que eu gostei e eu trouxe, e a meditação e junto com a yoga também. São duas coisas que eu comecei a praticar bastante. Meditar, eu medito todos os dias, estou até no meio do desafio, que eu vou me dando desafios aí, e é um momento para mim mesmo, é um momento que eu entendo que não, Thaís, desconecta do mundo e foca um pouquinho aqui em você, né? Então, essa foi uma prática que eu comecei a adotar bastante depois que eu fui para a Índia. E a Tailândia também se medita muito, porque o budismo tem muito da meditação também. Então, essas foram práticas muito bacanas. Eu gosto muito de meditar, e é por isso que eu perguntei para você, porque em vários lugares, né, que a gente visita, a gente vê o quanto a meditação é importante para as pessoas se conectarem, né, para elas se aliviarem, tirarem o estresse, né, isso é muito diferente daqui que o Brasil ainda está aprendendo, né, hoje a gente vê a prática do mindfulness, que é muito parecido no sentido da profundidade, né, mas ele tem uma técnica completamente diferente, adotada em empresas, adotada em escolas, em hospitais, né, e já é uma tentativa de mostrar para o brasileiro o quanto a gente precisa mudar o nosso tipo de vida, né. E eu quero até ressaltar a questão que você trouxe do vegetarianismo, porque eu também sou vegetariana há mais de 15 anos. Nossa, e muita gente me pergunta, né, poxa, mas é chato, né, porque não é todo lugar que a gente vai, Thaisa, que tem o que a gente vai comer. Muita gente faz o que você falou, você quer alguma coisa especial, eu posso fazer alguma coisa especial, mas tem muita gente também que vira e fala assim, olha, só tem isso para comer, e eu não me importa, eu como o que eu sou fiel a mim, eu vou comer o que eu posso comer. Mas nos outros países já existe muito a cultura do plant-based, né, no meat, né, e que é a cultura de trazer para o alimento a questão das proteínas, né, da terra, e não só o soja, né, a gente vê aí outros produtos, e hoje a questão da alimentação, ela é diferente, né, a gente precisa prestar atenção, né, os médicos, eles usam muito esse jargão, né, desembale menos e descasque mais, né, porque no vegetarianismo tem muita coisa que é feita por produtos químicos, que a gente sabe disso, né? Mas eu sou muito fiel ao vegetarianismo raiz, né? Aquele que a gente descasca mais para comer, né? Esse é um hábito que eu adotei em função de viajar aí fazendo os eventos que eu fazia, e as comidas são muito diferentes, então eu passei a ser fiel ao que eu gosto de comer, né?
Eu acredito que você pense da mesma maneira que viajar muda muito a forma como a gente se comunica, né? Porque a gente passa a ser mais leve, mais fácil, né? Porque a gente vê tantas diferenças que quando a gente volta, como é que é para você? Cada vez que você viaja, você acha que facilita a comunicação com a sua equipe aqui no Brasil? Eu acho que sim, porque a gente começa a entender um pouquinho de como eu falei, de ser humano, né? Não quero ser redundante, mas acho que a gente entende muito do ser humano, dessa comunicação. Eu acredito muito, Cláudia, que a comunicação, se você tem essa energia do coração aberto aí, ela funciona mesmo que você não fale a língua local, por exemplo, né? Então, eu acho que quando eu viajo, né, eu vejo, conhecendo cada vez mais das pessoas, você vai entendendo também um pouquinho da equipe local, né? E acho que é isso, assim, a energia, entender que as pessoas... Gente, eu sempre falo, tá todo mundo na batalha, todo mundo. Por mais que as pessoas às vezes não demonstrem, tá todo mundo na batalha, né? E eu acho que essas viagens, elas promovem isso, esse momento de, olha... Tá todo mundo aqui na sua vida tentando alguma coisa, querendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. E acho que isso vai facilitando também para você entender que as pessoas que estão próximas de você também estão na batalha, também estão tentando, né, a sorte delas em alguma coisa. E eu acho que isso vai, na verdade, eu não diria nem só com o time, eu diria com as pessoas, né, que você vai virando ali um ser humano mais empático. Acho que a viagem me trouxe muito isso. Não sei se ela traz para todo mundo, não sei te dizer, mas para mim ela me trouxe essa empatia. Eu acredito que não, porque nós somos seres diferentes uns dos outros, né? E vejo muito executivo que viaja e volta mais estressado do que foi. Então, é uma questão muito pessoal. Isso produz em você esse efeito, né? Talvez adrenalina, diminui o cortisol, né? Aí você fica com aquela serotonina, né? Quer voltar para aquele lugar maravilhoso. Isso é fantástico, né? Porque muda toda a nossa questão fisiológica do nosso corpo também, né? E trazendo de volta um pouquinho a nossa conversa para a questão do trabalho e da liderança, você acredita que essas viagens, todo esse aprendizado que você conheceu lá fora, né, tanto cultural quanto profissional, eles influenciaram a sua forma de liderar as pessoas aqui no Brasil? Com certeza, porque é como eu falei, eu tento, é claro que é muito difícil, né, a gente conseguir, a equipe vai crescendo, você não consegue falar e ter contato todos os dias com todo mundo, mas eu tento sempre olhar para cada um como realmente um ser humano mesmo, como alguém que está ali batalhando. Então isso a viagem me traz muito, entendeu? Porque eu sou muito aberta nas minhas viagens, meus amigos até brincam comigo, nossa, mas sempre você volta com um amigo diferente, porque eu tô disposta a conhecer as pessoas, né? E acho que essa disposição que eu tenho para fora, eu tento trazer para minha vida também aqui, né? Também no meu dia a dia em São Paulo, com a minha equipe, com as pessoas que trabalham na mesma empresa, né? E é muito legal. Gente, não tem nada mais gostoso do que tratar com um ser humano. Talvez para algumas pessoas não seja, mas eu acho muito bacana. Eu acho que é muito enriquecedor. No fim das contas, eu que aprendo muito mais do que ensino, para falar bem a verdade. Você acha que esse seu jeito mineiro de olhar para o mundo, porque o mineiro tem muito isso, né, Thaisa? O mineiro, ele não é de Minas, ele é do mundo. Né? Você acha que isso te ajudou? Te influenciou? Com certeza. E abre porta também, né? As pessoas gostam de mineiro. Aqui no Brasil é muito bom, porque todo mundo gosta. Mas eu acho que sim, porque o mineiro tem muito essa coisa de chamar para tomar um café, né? De ter essa coisa de, vem aqui, deixa eu te servir, né? Como eu falei no começo, o mineiro tem muito dessa questão da serventia, né? Você pode olhar, tá numa cidade pequena, você pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa te responde, sabe? Então, assim, claro, não são todos os mineiros que vão fazer isso, mas, em geral, o mineiro tem muito essa coisa de servir, de gostar de estar junto, de querer agradar. Eu acho que tem bastante de Minas em mim aqui que eu tento não perder. Inclusive, eu nunca tentei perder meu sotaque, né? Que eu tenho amigos meus que falam, não, vamos melhorar o sotaque para a gente não ficar, né? Enfim, se adaptar melhor ali. Mas eu gosto tanto, eu tenho tanto orgulho disso, porque eu acho que é uma cultura tão bonita, né? E como a gente falou, eu também
acho que todas elas são, né? Não só de Minas, tem aqui em São Paulo também, Rio, Nordeste, Norte do Brasil. Eu acho que é muito você valorizar a sua ancestralidade, né? E trazer isso para o seu dia a dia. Acho que a gente tem que... Eu sempre tento me conectar com aquilo que eu sou, que eu nasci, que eu fui criada, para também levar isso, né? E aí eu me entendo como um potinho que tem ali uma base, e aí você vai ali colocando as coisas boas que a gente vê no mundo e vai aumentando, né? Eu sempre gosto de ir para os lugares assim, como eu te falei, com o coração aberto, com essa coisa de vamos lá, vamos conhecer as pessoas do lugar, né? Gostei do que você trouxe com relação à ancestralidade, né? Você honra, né, quem você honra a sua família, porque a partir do momento que você perde o sotaque de Minas, né, quando você volta para sua casa, não tem como você liga o botão, desliga o botão, né, turn on, turn off, o tempo todo, não tem como, porque aí você vai mudando mesmo, né, você perde aqui o seu sotaque de Minas, mas você também perde lá quando volta, né, então continue com esse seu jeitinho que você tem, né? Com essa alegria que você traz nos seus olhos, não é só no seu sorriso, é no seu jeito de falar, essa positividade. E continue viajando, porque é isso que te transforma desse jeito, né? Te deixa antenada, conectada, né? Thaís, eu tô adorando a nossa conversa, tô amando esse bate-papo, mas a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo, né? Ai, você vai voltar aqui para a gente conversar muito mais. Obrigada. Fica muito gostoso. Eu quero que você resuma em uma frase o maior impacto das suas viagens, como é que ele mudou, transformou a sua vida no sentido da sua carreira, porque no sentido pessoal, emocional, eu já vi que isso mudou muito, mas como é que mudou na sua carreira? Repertório, conhecimento e repertório de novo. Eu acho que o repertório que as viagens que tudo da viagem me trouxe foi muito grande. E eu pude olhar realmente o mundo como uma grande prova de mercado. Então, eu acho que o repertório de cada viagem é incrível. Assim, eu sempre tento fazer isso. Eu acho que isso potencializou muito a minha carreira, né? Olhar para as coisas de uma forma diferente. Nós estamos num mundo, Cláudia, que tá todo mundo igual. E todo mundo quer olhar aquela mesma, o influencer, o famoso, e ser igual. E eu acho que o repertório de você olhar para coisas diferentes e abraçar essa diferença te torna único. E eu acho que para você ter uma carreira bem sucedida, você tem que achar o que é único em você ou nas coisas que você faz e achar pessoas que também queiram trazer essa diferença. Eu acredito muito que o repertório ele te faz diferente, porque cada um olha para uma mesma rua com olhares diferentes. E eu acho que você olhar aquilo e trazer para sua vida profissional, sendo um ser humano único, é muito importante. Foi isso que as viagens me deram e me dão. Até hoje, o repertório, a diferença, essa sensibilidade para olhar o mesmo, diferente. Até porque nós não somos um exército de pinguins, que são todos exatamente iguais. Claro que tem os pinguinzinhos que andam mais desajeitadinhos, mas nós não somos um exército de pinguins, né? E as mídias sociais, elas trouxeram esse parâmetro da gente precisar se comparar com o outro para ser igual. Na verdade, não. Né? Nós também temos aí um resgate muito grande, a genuinidade, né? Quem tem uma fala genuína, uma fala verdadeira hoje, se destaca muito no mercado, porque o igual cansa, né? Muito. Toda vez que você chega para uma pessoa e ela fala a mesma coisa que o outro, né? Tudo engessadinho, cansa da gente ouvir, né? E aí a gente passa a buscar essas pérolas no mercado, né? Que são profissionais como você que se destacam pela genuinidade. Quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção, por tudo que você trouxe enriquecedor hoje aqui. Mas eu quero que você deixe agora uma frase ou uma filosofia que você segue que seja importante para quem está começando no marketing, porque o marketing apaixona, mas sim, as pessoas acham que precisam ser iguais. Então, como é ser diferente nessa maré aí de todo mundo igual? E o que você pode falar para quem está começando agora a desenvolver a carreira no marketing?
Eu diria para as pessoas olharem um pouquinho para dentro para descobrir aquilo que as torna diferente das outras e ter coragem de ser muitas vezes vulnerável, mas acreditando que esse potencial seu, ele pode ser algo muito maior, né? Eu brinco que o potencial é a potência sem a força, né? Então, para que vire potência, tem que colocar força. E eu acho que se você sabe os seus pontos positivos ou aquilo que você tem que melhorar, né? Você sempre ressalta os seus pontos positivos. E isso é um olhar para dentro também. Eu acho que as viagens são excelentes, mas você tem que olhar um pouco para dentro. E as viagens, elas vêm para complementar, né? O começo do marketing, ele é muito isso. O marketing precisa de gente genuína, gente que vai atrás. E eu acho que mais que isso, Cláudia, as pessoas precisam ter essa coragem. Por isso que eu falo, olhe para dentro, pega ali uma coisa que você acha que você é muito bom e tenha coragem para seguir isso. Porque para ser um bom marqueteiro, para ser um bom defensor das suas ideias, daquilo que você acredita, você tem que ter coragem. Coragem de receber um milhão de nãos, mas talvez algum lugar você vai encaixar aquela sua ideia ali, e eu acho que a coragem para um bom marqueteiro, ela é essencial. Então acha aí um pontinho e segue com coragem que uma hora encaixa. É exatamente isso, né? O conhecimento empodera, né? A partir do momento que a gente sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas competências e habilidades, a gente vai investir nas fraquezas para que elas se tornem verdadeiramente potências dentro da gente, né? E isso é muito importante, né? Thaisa, gostei muito de conversar com você. Nossa, parabéns pelo Cláudia. seu jeitinho, né, Obrigada, diferente, gente. né, do que a gente está acostumado a ver dentro das grandes corporações. Para quem quiser te encontrar, Thaisa, quais são as suas mídias sociais para a pessoa poder te encontrar no Instagram e no Facebook? Ou no LinkedIn? Thaisa Passos no LinkedIn, pode me adicionar, eu posto geralmente algumas coisas lá, mas eu gosto mais de Instagram e TikTok. No Instagram ou no TikTok é Thaisa, com THISA, underline, né, MKT de marketing. E vou aproveitar para te agradecer também, Cláudia. Eu gosto muito de trocar com pessoas e é um privilégio ter uma mulher tão inteligente, tão visionária, tão delicada para falar como você. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Lindo. Como eu te falei, eu tinha certeza que eu ia aprender muito hoje aqui. Eu troquei muito com você e saio daqui com uma terça-feira muito melhor, né? Um dia muito melhor do que eu comecei. Muito obrigada de coração, viu, Cláudia, pela oportunidade. Que gostoso ouvir. Por tudo. Muito obrigada, eu gostei muito do seu feedback, porque eu faço essas entrevistas com muito amor, com muita dedicação, para ajudar pessoas que estão nos ouvindo a modelarem as suas carreiras. Então, quando a gente tem a missão, o propósito muito definidos, a gente faz com muito amor, né? Eu faço isso. Então, é uma troca muito grande. Que bom, fico muito feliz, porque esse é o objetivo. É que seja leve, que seja gostoso e que a gente passe o nosso melhor para os outros que estão nos ouvindo, né? Thaisa, muito obrigada. Encerramos agora. Agradeço também a você que está em casa, no trabalho, no trânsito, nos ouvindo. E tenho certeza que se você passar a nos seguir, né, tanto a Thaisa quanto eu, nas redes sociais, você vai aprender muito mais. As minhas redes sociais são Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes. Até o próximo episódio com mais novidades. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.